Glória a Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por este culto, graças te damos porque o Senhor tem nos dado o privilégio e a oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Agora que a tua palavra será liberada, Senhor, que nós possamos estar atentos, que o nosso coração e nossa mente estejam prontas, Pai amado, preparados para receber a tua palavra. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tem uma palavra que veio à minha mente, queridos, e eu quero já começar falando com você, preenchendo os espaços vazios. Tudo aquilo que está vazio na tua vida é preenchido pelo quê? Aonde não tem Deus tem o quê, irmão? Aonde não tem Deus tem o quê? Ah, pastor, não tem nada. A Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que um espaço vazio, um espaço que está limpo, que está vazio, ele precisa ser ocupado. Porque se ele não for ocupado pela presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ele será ocupado por ninguém? Não, ele será ocupado por Satanás. O livro de Mateus está lá, se não me engano, capítulo 6, não tenho lembrança. Diz claramente que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, esse demônio ele passa por caminhos áridos, ele sofre muito. E em determinado tempo ele diz assim, peraí, eu vou voltar lá naquela casa da onde eu saí. E se ela estiver vazia, eu vou entrar. Eu vou invadir de novo. E aí esse demônio vai e volta e ele encontra a casa vazia. E quando a casa está vazia, ele diz, opa, está vazia. Ele não entra sozinho, a palavra diz que ele traz com ele chama mais 7 com ele para ocupar aquele espaço que estava vazio. E agora a pergunta que eu faço, quando você não ocupa o espaço vazio, quem ocupa? Quem ocupa? Então que a tua vida esteja cheia da presença de Deus, ao ponto de transbordar, para que não caiba um tiquinho sequer de Satanás na tua vida. Mas que quando as pessoas olharem para você, vejam Deus, 100% de Deus em você. Amém? Por que eu disse o tema desta palavra, ocupando os espaços vazios? Lucas capítulo 14, verso 21 ao 23. E eu quero estar lendo abreviado, porque a palavra hoje é um pouquinho em revelação da parte de Deus, né? Lucas capítulo 14, verso 21 ao 23. Diz assim, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, cegos e mancos. Vai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aqui nós vemos uma história clara, transparente, que Jesus conta uma parábola do rei, e o rei convida, prepara uma festa, e manda com que o seu servo vá convidar a todas aquelas pessoas que eram, dizendo aspas, chegados ao rei. E aí, esse servo vai a cada uma das pessoas, e as pessoas sempre inventam uma desculpa, dizem assim, não, eu não posso, comprei um gado, eu preciso olhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E essas pessoas começaram a dar suas desculpas. E o servo volta ao rei e diz assim, olha rei, olha só o que está acontecendo. Todos aqueles que o Senhor me mandou convidar, nenhum pôde chegar, porque cada um tinha uma coisa para fazer. A palavra diz que o rei ficou muito furioso, muito chateado. E disse assim, quer saber? Eles não vão participar da minha festa. Sai na rua aí e vai procurar. E vai trazer pelos becos. Sai depressa para ruas e becos da cidade. Traz para os pobres. Traz os aleijados. Traz os cegos. Traz os mancos. Vai pelos caminhos e valados. E força-o a entrar para que a minha casa se encha. Olha que coisa, as pessoas receberam um convite, a primeira leva, o primeiro nível recebeu um convite e inventaram desculpas. E colocaram argumentos, e colocaram dificuldades, e colocaram tantas coisas e não puderam chegar na festa do rei. E o rei ficou muito irado com aquilo e disse assim, minha festa não vai ficar vazia. A minha festa não vai ficar vazia. Sai e procura todos aqueles que ninguém quer. Pobre, miserável, quem for aleijado, manco, traz todo mundo para cá. Para minha casa ficar cheia, para minha festa ficar cheia de pessoas. Cheia, cheia, cheia. Não importando quem seja. E assim foi feito e a casa ficou cheia. Mas eu quero tratar com vocês hoje, queridos, sobre esse tema, preenchendo o vazio. E nós olhamos muitas vezes para a igreja e perguntamos por quê.
Sabe, a cadeira vazia na nossa igreja, ela representa uma pessoa que Deus ama. É verdade. A cadeira vazia na nossa igreja, ela representa uma pessoa que Deus ama. Uma pessoa que Deus derramou o seu amor. Alguém pelo qual Cristo morreu. Cada cadeira vazia na nossa igreja representa, queridos, uma história que pode ser transformada. Talvez você entrou aqui e não tinha em mente de chegar nesse lugar, mas você chegou, sentou no lugar, ocupou um lugar. Mas não foi por acaso, foi porque Deus te trouxe. Por quê? Porque Deus quer transformar a tua história. Porque Deus quer mudar a tua história. Algo que eu pude entender nesses dias, orando e falando com Deus, é que o céu se move por pessoas. O céu não se move por dinheiro, o céu não se move, queridos, por bens, o céu não se move por trabalho, o céu não se move, sabe, por bens materiais, o céu não se move para te enricar, o céu não se move para nos enricar, o céu não se move, queridos, para tantas coisas que nós achamos que ele deve se mover. Não. Eu quero o pessoal da mídia, no final do culto, com essa pregação toda anotada, me entregando para mim saber se você está participando do culto ou não. Amém? Então, a palavra é clara para nós. E eu quero que você entenda hoje, o Espírito Santo, ele busca pessoas. Ele busca pessoas. Se pessoas são importantes para Deus, nós temos que entender algo, elas também precisam ser importantes para nós. Se pessoas são importantes para Deus, essas pessoas também precisam ser importantes para nós. Porque se não há importância em pessoas para nós, queridos, nós estamos dizendo, olha, Deus não é importante para nós. A pergunta é, quem está ocupando as cadeiras vazias que Deus colocou diante de nós? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem está ocupando as cadeiras vazias que Deus colocou diante de nós? Como igreja, nós temos uma missão. E a missão não é querer te dar cinco ideias ou 5 direções para você prosperar. Não é essa a missão da igreja. A missão da igreja não é te dar 5 passos para o sucesso. A missão da igreja não é te dar 5 passos, ou 6 passos, ou 10 passos, ou não sei quantos passos, para que você enriqueça. Não, essa não é a missão da igreja. A missão da igreja, quer dizer, é se importar com aquilo que Deus se importa. E o que Deus se importa, pastor? Deus se importa com pessoas. O tempo passou e nós nos tornamos cada dia mais egoístas, ou cada dia mais individualistas. Cada dia mais nós parecemos mais com Satanás do que com Deus. O que é isso, pastor? Quanto mais distantes de Deus, menos parecido com Deus nós estamos. Pastor, eu vou repetir, a pergunta é, quem está ocupando as cadeiras vazias que Deus colocou diante de nós? A primeira coisa que eu quero ensinar para você nessa noite é que pessoas são a prioridade do coração de Deus. Quem está comigo? Pessoas são a prioridade no coração de Deus. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, olha, o rei, o senhor daquela casa, ele não mandou os seus servos ir buscar dinheiro, ou buscar água, ou buscar qualquer outra coisa para a festa, ele mandou ir buscar pessoas. Ele mandou convidar pessoas para a festa. Mas muitos disseram, não, eu não quero ir. Muitos disseram, não, eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, mais importante é isso e aquilo. E aí o Senhor, nós vemos, espera aí, eles ignoraram o meu convite. Eles ignoraram o meu convite para ocupar uma cadeira vazia. Uma cadeira que tinha o nome dele, que contava com ele aqui nesse lugar. Então, espera aí, então vocês saiam e vão buscar outros. Busquem os enfermos, busquem os mancos, busquem os aleijados, os pobres, os miseráveis. Tragam todos para a festa. Talvez você diga, pastor, o que significa isso? Significa, queridos, que essa parábola Jesus estava falando para o povo de Israel.
Jesus estava presente, a salvação estava presente, a promessa estava presente, e o povo não o recebeu. E então, essa promessa foi ser estendida aos gentios, esses gentios somos nós. E nós fomos alcançados por este amor. Porque almas, pessoas estão no coração, são prioridades para o coração de Deus. E o que é prioridade para Deus é prioridade para você? João, capítulo 3, verso 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, amou o mundo. Deus amou. Ele não escolheu a quem amar. Ele não disse, espera aí, eu vou amar só aquele menininho ali fortinho e vou escolher meu dedo aqui, é ele mesmo, cabelinho branco, é ele que vai para o céu, o resto não vai. Deus não fez isso. A palavra diz que Deus amou o mundo, o todo, é o todo, é o todo. Não é um pouco, não é alguns, é o todo. Então, eu olhando para essa palavra, Deus amou o mundo, Deus amou pessoas, Deus amou vidas, Deus amou almas. Em Lucas capítulo 15, fala da ovelha perdida. Ele diz assim no texto, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto, olha aqui, as 99 vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando o que é? Celebrando novamente. Como assim? Rejubilando, é celebrando novamente. Por quê? Porque antes a ovelha estava no rebanho, junto com o rebanho, havia alegria, ok. Mas aquela ovelha agora perdeu-se, e ele deixou 99 no aprisco, seguro, e ele foi atrás daquela uma que se perdeu. Ele foi atrás da 100ª ovelha, e essa 100ª ovelha, quando ele encontra, o texto diz que ele vem rejubilando, em outras palavras, ele veio celebrando mais uma vez, porque a ovelha que havia se perdido foi encontrada. E o texto diz, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo. Aqui eu aprendo uma coisa, a alegria não é individual, a alegria é coletiva. Quando entra um novo na igreja, quando chega alguém novo, a alegria não pode ser da pessoa que convidou, a alegria tem que ser do todo. Todos, eles chamam os amigos, ei fulano, vem cá celebrar comigo. E aí continua o texto dizendo... E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus assume e diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus deixa 99, o pastor deixa 99 no aprisco. Para quê, pastor? Para ir buscar uma que havia se perdido. Aqui eu não estou falando de desviado, eu estou falando de se perder. Existe uma diferença muito grande, aqui as pessoas dizem, as pessoas saem da igreja e vão para o mundo fazer festa. E aí um irmão mais santo diz assim, pastor, e as ovelhas perdidas? Isso não é ovelha perdida, é ovelha desviada. A ovelha desviada conhece o caminho de volta, a ovelha perdida não conhece o caminho de volta. Olha a parábola do jovem rico. O jovem rico sabia onde era a casa do pai, o jovem rico sabia tudo direitinho, o jovem rico pegou a sua herança e saiu, foi embora. E quando ele gastou tudo, se arrebentou todinho, foi cuidar de porcos e decidiu voltar. E quando decidiu voltar, queridos, ele sabia o caminho de volta. Quem está comigo aqui? Quem está perdido não sabe o caminho de volta, não tem como voltar, porque está perdido. Mas quem está desviado sabe o caminho de volta, sabe a direção, como chegar. Quem está comigo aqui hoje? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É muito importante. Então, Jesus, o pastor, ele foi atrás do perdido e não do desviado. Desviar-se é uma decisão sua. Se perder, não é decisão. Quem já viajou no GPS do carro aí, diga amém. Com o GPS do carro. Rapaz, esse GPS do carro, ele é uma bênção, sim ou não, irmão? Mas tem hora que ele te coloca numa fria. Eu estava em São Paulo, dirigindo, e São Paulo tem que ter GPS, senão você está enrolado.
E de repente eu entrei num lugar que o GPS não falou que era lá e não era. Ontem, nós fomos a Terra Cap, ontem. Quinta-feira fomos a Terra Cap, e aí o GPS, eu chamei Uber, e o GPS do Uber, Terra Cap, eu pintei lá no Terra Cap, sabe onde é que ele me deixou? O Uber me deixou na 508 Sul, a Terra Cap era na Asa Norte. Havia bugado. Eu disse para o motorista do Uber, amém, pode me deixar aqui, eu pego outro. Pegamos outro. Se perder uma coisa, está desviado é outra. Existem muitos perdidos, queridos, que nunca experimentaram do amor de Deus. Que nunca conheceram o verdadeiro Deus. Existem perdidos dentro da igreja. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quando o Senhor deixa 99, quando o pastor deixa 99 no aprisco, e vai buscar uma que se perdeu, o que ele está dizendo, pastor? Isso está mostrando, queridos, que uma única vida tem um valor imensurável para Deus. Quem está comigo aqui? Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha aqui, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Em outras palavras, está dizendo, Deus quer que todos os homens sejam salvos. O desviado, sim, porque precisa voltar. E o perdido, sim, precisa ser encontrado. Queridos, não é o perdido que encontra, somos nós que encontramos o perdido, somos nós que vamos atrás do perdido. Quando você diz, eu encontrei Deus, não, Deus te encontrou, meu filho. Deus não está perdido, quem estava era nós. Quem está comigo? Deus nunca esteve perdido, era nós que estávamos perdidos. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu era aquela ovelha, aquela única ovelha. Eu fui achado pelo Senhor. Quantos foram achados pelo Senhor aqui? Isso é bênção demais. Deus se importa, Deus quer que todos os homens sejam salvos, tanto os desviados como aqueles que estão perdidos, e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Cada cadeira vazia que você está vendo hoje, importa, por quê? Porque cada vida importa. Não deveríamos ter cadeiras vazias, irmão. Pelo contrário, tínhamos que ter cadeiras faltando. Por quê, pastor? Porque o que foi perdido foi encontrado e o que estava desviado voltou. Deveríamos estar vivendo isso. Cada cadeira vazia importa, porque cada vida importa. Quando ignoramos uma vida, ignoramos aquilo que Deus valoriza. Olha para o irmão do seu lado daí e diga isso para ele. Quando ignoramos uma vida, diga de novo, quando ignoramos uma vida, ignoramos aquilo que Deus valoriza. Ignoramos de novo aquilo que Deus valoriza. A igreja foi chamada para ir e trazer. A igreja não foi chamada simplesmente para se reunir aos domingos, não. A igreja foi chamada para ir e trazer. O que o servo diz? O que o servo diz ao seu Senhor? Senhor, nós levamos os convites, mas ninguém aceitou, estava todo mundo ocupado. E quando o Senhor falou, vai buscar e traz, vai buscar e traz, obriga a vir. Os aleijados, os coxos, os necessitados, os miseráveis, os mendigos, traga-os para a minha festa, traga-os para a minha celebração, traga-os para que comam e bebam. A igreja foi chamada para ir e trazer. Mateus 28, 19 diz, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Mas a pergunta é, pastor, como é que eu vou fazer discípulos se nem eu sei o que é discípulo? Você já está muito velho de crente para não saber isso, hein? Tem que melhorar. A ordem de Deus é ir
Não é esperar. A ordem de Deus é ir, vai. Não é esperar. Eu costumo sempre dizer que Deus tem 3 palavras para o homem: sim, não e espere. Deus não tem talvez, Deus tem sim, não e espere. Pastor, espere sim. Eu dou um exemplo bíblico claro do espere sim ou não, nós já sabemos. Eu dou um exemplo claro sobre Lázaro. Quando Lázaro estava doente e alguns servos de Lázaro foram lá, amigos de Lázaro foram lá até Jesus e falaram: Jesus, teu servo, teu amigo Lázaro está doente e agora? E Jesus falou assim: eu vou demorar um pouco mais aqui, pode esperar. Quando Deus fala espere, é porque aí vem milagre. É porque Ele vai agir, porque é o tempo dEle, porque é a hora dEle, o que obriga-nos a ter. O que nós devemos ter é paciência e esperar. Porque na hora que Ele falar, vamos lá resolver o problema vai resolver. Mas já acabou, já morreu. Não importa se já acabou, se já morreu, se já está fedendo, se não está o quê. Se Deus falar é agora, pode estar o que está, vai acontecer o milagre. Está entendendo? Quando você diz não tem mais jeito para você. Nada é impossível para Deus. E se não há nada impossível para Deus, espere. Tenha paciência, Deus fará o milagre. Sim ou não? Nós temos uma palavra em nossa boca dizendo: pastor, o que é isso? Misericórdia. A ordem é ide e fazer discípulos. A ordem é ir e não esperar. Agora olha aqui comigo o texto de Provérbios capítulo 11, verso 30, que diz assim, ó: o fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é o quê? E o que ganha almas é o quê? Só diga quem ganha. Quem ganha almas aí, diga. Quem ganha almas é? Quem ganha almas é? Eu fui dar uma olhada nesse texto, eu fiz algumas pesquisas nesse texto, procurei, reprocurei. Essa palavra eu estou preparando ela a semana toda. E algo veio no meu coração dizendo assim: meu filho, procura o significado no hebraico, no original desses versículos. A palavra-chave no original, loreash, é literalmente aquele que toma, aquele que captura. E a palavra-chave desse texto, nefashot, são almas, vidas, pessoas. E a palavra original, chave desse texto também, que é Shashan, não é Shazam não, tá? É Shashan. Quer dizer, sábio, prudente, habilidoso. Guarda isso, que eu tenho uma coisa para ensinar para você. Aqui tem algo muito profundo nesse texto. A palavra loreash, ela significa atrair, ela significa influenciar, ela significa conquistar, ela significa vidas. Olha o que o texto diz. Olha, o sábio é aquele que sabe lidar com pessoas. O sábio é aquele, queridos, que sabe lidar com pessoas. Ele não afasta, ele atrai. Ele não deixa de lado, ele atrai essas pessoas. Ele não fere, ele conquista a pessoa. Sábio. É por isso que diz, quem ganha almas é sábio. Então, dentro desse contexto, o que você tem para dizer, pastor? Ganhar pessoas é sabedoria espiritual. Não é qualquer coisa. É por isso que a palavra diz, quem ganha almas é sábio. Quem ganha almas é porque influencia, porque atrai, porque conquista, porque ama vidas. Quem ama vidas, quem conquista, quem influencia, quem atrai. Ele não afasta, ele atrai, ele não fere, ele conquista. Quem ganha almas é sábio, quem ganha pessoas tem sabedoria espiritual. Mas espera aí, pastor, dentro desse texto, olha o que diz em Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como vão ouvir? Como vamos ocupar cadeiras vazias, espaços vazios? Se não há quem pregue, se não há quem fale.
Preste atenção. Deus escolheu usar pessoas para alcançar pessoas. Deus escolheu usar pessoas para alcançar pessoas. Você quer que eu fique parado? Eu fico. Deus escolheu usar pessoas para alcançar pessoas. E isto não é peso, é privilégio. Aprenda uma coisa, o crescimento da igreja não é só numérico. Quando a igreja avança, quando a igreja cresce, quando os espaços vazios são conquistados, queridos, isso não é só crescimento numérico, isso é o cumprimento da missão. É porque a igreja está cumprindo a sua missão, é porque a igreja está ouvindo a palavra e está avançando, é porque a igreja está atraindo pessoas, é porque nós, ou porque você está alcançando pessoas, porque você está tendo sabedoria espiritual, e sabedoria espiritual é ganhar almas, é atrair pessoas. É trazer pessoas para perto. Quem está comigo aqui hoje? Pastor, por que estamos vivendo isso? Por quê? E a palavra veio ao meu coração e eu coloquei nesse terceiro tópico. Porque é o sequestro da mente que rouba a compaixão. Por que não ganhamos? Por que não avançamos? Por que não atraímos? Porque a tua mente foi sequestrada. E mente sequestrada, queridos, se autoimpõe argumentos, defesas e tantas outras coisas mais. Sabe, nós vivemos em um tempo onde a mente das pessoas foi sequestrada para o egoísmo, para a distração e para a indiferença. Nós vivemos um tempo onde a mente das pessoas foi sequestrada pelo egoísmo, foi sequestrada pela distração, foi sequestrada pela indiferença. Nós chegamos na igreja e olhamos assim, a cadeira vazia. Estou preocupado, o importante é que eu esteja aqui louvando a Deus, isso e aquilo. Pastor, eu convido, mas não vem. Continue convidando, uma hora vai chegar. Uma hora a cadeira vazia vai ser ocupada. E uma hora essa pessoa vai ouvir a palavra. E quando ela ouvir a palavra e o Espírito Santo tocar na vida dela, queridos, aquela cadeira que estava vazia já não estará mais. Por quê? Porque você atraiu, trouxe essa pessoa até o lugar da conversão, até o lugar da salvação. Nós celebramos tantas coisas, as igrejas celebram tantas coisas. Nós celebramos como é que se diz? Congresso das irmãs, congresso das varoas, congresso dos varão, congresso de jovem, congresso não sei o quê, congresso não sei o quê. Temos que mudar todas as celebrações e colocar um único nome. O que é, pastor? Celebração das almas! Congresso das almas! Porque aí nós atingimos de cheio o coração de Deus. Nós ganhamos o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o que está no coração de Deus não são congressos, não são tantas coisas. O que está no coração de Deus são almas. E o que está no coração de Deus tem que estar em nosso coração. Tem alguém comigo? Pastor, hoje o negócio está suando. Eu também, irmão, com essas luzes aqui eu estou suando. Estou virando picolé, picolé derretido. Mas deixa, eu sei que é necessário. Vivemos esse tempo de sequestro. Por quê? Talvez porque fomos calejados, porque recebemos tantos não, porque fomos feridos, fomos traídos, aconteceu tantas coisas conosco, e então nós nos perdemos, nós deixamos de lado, e a nossa mente começou a criar bloqueios, assim, eu não vou entrar por esse caminho, porque se eu entrar por esse caminho, eu já estive aí, eu vou levar uma catucada, eu vou ser traído, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Jesus nunca deixou de entrar num lugar, num caminho, queridos, mesmo sabendo o que iria acontecer. Ele nunca deixou de entrar num caminho por causa disso, daquilo. Mas ele sempre cumpriu um propósito. O propósito que estava no coração de Deus, no coração do Pai, que era que
ele pudesse levar as boas novas de salvação. Era obedecer ao Pai. Então hoje nós temos uma geração, queridos, que está preocupados em se ferir novamente, em deixar de fazer e justificar. Por quê? Porque tiveram as mentes sequestradas. Porque agora tem o egoísmo, a distração, a indiferença. Eu já fiz tanto e agora não quero mais fazer. Então nós chegamos na igreja, que outros façam, não estamos preocupados. E cada dia mais olhamos para as cadeiras vazias e dizemos: uau, a igreja está vazia, e agora? Quantas ovelhas do Senhor temos aqui nesta noite? Quantas ovelhas do Senhor temos aqui nessa noite? Então vou te falar uma coisa: Deus não tem ovelha estéril. Erro! Doeu? Mas é a verdade. Deus não tem no seu rebanho ovelhas estéreis. O que Deus está dizendo é: deixa de lado, rompe as barreiras, libera-se das amarras, seja livre. Por que você está dizendo isso, pastor? Por que você está dizendo que as mentes foram sequestradas? É só você pegar a Bíblia e abrir 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Está lá dizendo: os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando você deixa, queridos, de cumprir a missão, você passa a ser um incrédulo, você passa a viver como um incrédulo. Por quê? Porque você está sequestrado, você tem a sua mente sequestrada. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo não liberta ninguém por libertar. Cristo não cura ninguém por curar. Sempre há um propósito. Sempre há uma missão, sempre há algo por trás de tudo para a glória de Deus. O que o texto está dizendo? O Deus deste século cegou o entendimento. Eu tenho de pastorado 25 anos, estou indo para 25 anos de pastorado na expansão do Setoró. Se vocês pudessem visualizar toda a minha história, vocês diriam: pastor, o senhor tem certeza que o senhor está vivo ainda? Vocês estão me vendo. Sabe por quê, queridos? Porque eu não permito, mesmo em meio às traições, em meio a tantas coisas que eu já sofri, eu nunca me permiti desistir. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou, eu sei qual é a missão, eu sei qual é o propósito. Quem desiste é porque não sabe, nunca soube qual era o propósito, apenas fazia porque os outros faziam. E aí, quando começou a fazer, decidiu desistir, claramente. O inimigo, ele trabalha, atenta para isso, o inimigo trabalha para que não nos importemos com os perdidos. O inimigo trabalha, entenda bem, ele trabalha, tudo que ele faz é para que você não se importe com os perdidos. Porque quando você não se importa com os perdidos, quando você não se liga para os perdidos, também você está perdido. Por quê, pastor? Porque nós deixamos de cumprir a palavra, a ordem do Senhor que diz em Mateus 28:19, ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. Não foi um pedido, não foi um favor, foi uma ordem daqueles que andam com Jesus, daqueles que se dizem servos do Senhor Jesus. Vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, quem está recebendo essa palavra aí hoje? Se hoje você receber essa palavra e começar a colocar em prática, você vai ver o que vai acontecer nesse lugar e na tua vida. Vou dizer uma coisa para você. Você vai fechar na tua vida os melhores contratos que você nunca fechou. Você vai pegar os melhores serviços da face da terra que você nunca pegou. Por quê, pastor? Porque buscando o primeiro reino de Deus, Deus acrescenta todo o resto. Ah, mas eu tenho medo, tenho isso, tenho aquilo. Tudo que o diabo quer é que você faça isso, que você diga isso. Tudo o que o diabo quer é que você não se lance. Tudo que o diabo quer é que você fique paralisado, quietinho. Tudo que o diabo quer é que você continue nos teus argumentos. Deus não, dele. Ele só te emprestou, porque ele usa não só com você, usa com tantas outras pessoas. Para que nós não cumpramos a missão, para que a igreja não cumpra a missão.
Que isso, pastor? Sim, o inimigo trabalha para que não nos importemos com os perdidos. Porque perdido, queridos, é um bebê, não sabe nem o que é. E nós precisamos trazê-los, conduzi-los. Satanás, ele planta pensamentos. Pensamentos como, cada um cuida de si. Pensamentos que esse fulano não quer nada. Isso não é responsabilidade minha. Aqui tem os predestinados, né? Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai. Ele sabe também quem você poderia salvar e você não salvou. É faca de dois gumes, sim ou não? Eu prefiro ficar na igreja, na cadeira aqui, assistindo apenas o culto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui, de verdade, me responda, quantos já contaram quantas cadeiras temos aqui na frente? Quantos? Levante a mão, quem já contou? Quem teve a curiosidade de contar? Levante a mão, irmão, quem já contou? Olha só como você percebe as coisas. É por isso que eu mandei colocar essas cadeiras. Elas estão cheias, elas estão ocupadas? Estão como? Vazias. Olha só. Que coisa, né? Prefiro ficar na cadeira assistindo apenas o culto. Chega de só levar a cara de quem tanto ajudei. Você pode ter dado 1.000, 10.000, 20.000, para quem você quiser. Pode ter ajudado do jeito que tu ajudou. E tomado na cara. Mas ninguém tomou na cara como Jesus. Que foi traído. Que foi crucificado. Que levou pancada. E pregado na cruz, sofrendo dores, disse: Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Tem uma palavra para você nesta noite. Não importa, queridos, o que falem ou façam contra você, continue firme, porque você não está nessa terra para viver eternamente. Você está nessa terra de passagem, porque o teu lugar é lá no céu com Cristo. Porque Ele disse: eu vou vos preparar lugar, mas eu volto para buscar vocês que são meus. Continue aí, continue a obra que eu fiz, continue, vão lá, ide, pregar o evangelho, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim cumpram a missão. Pastor, já tomou na cara de novo. Saia dando glória a Deus. Saia louvando ao Senhor. Por quê? Porque você tomou um não. Porque você tomou uma pancada, uma porrada, um tapa. Saia dando glória a Deus. Por quê? Porque o teu lugar não é nessa terra, o teu lugar é lá no céu. Saia dando glória a Deus, porque você está cumprindo o propósito pelo qual o Senhor te colocou nessa terra. Quando você fala essas frases, quando você tem algumas coisas, essas amarras, quer te dizer que isso é um engano espiritual. Romanos capítulo 12, verso 2, todo mundo sabe de cor salteado, eu tenho certeza. Diz assim: e não sejais conformado com este o que, gente? Com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. A boa e agradável vontade de Deus é que ninguém se perca. É que todos sejam salvos. E que você se disponha a se colocar como ferramenta de Deus para essa geração. O texto diz: não vos conformeis com este século. Outro texto diz isso: não vos conformeis com este século. Você está conformado, irmão? A prova que você está conformado é que você fica 1 hora, 2 horas na internet, no Facebook, como é que se diz? TikTok, não sei das quantas, não sei das onde. Irmão, eu tomei um negócio, parece que rapaz, isso não vai mais. Esse negócio parece que em vez de a gente capturar pessoas, esse negócio captura a gente, sim ou não? Irmão, parece um imã. TikTok, então, quando você menos espera, você já assistiu 1000 vídeos. E está ali. À noite, então, não se fala, né? Você deita na cama, você pega o celular e vai passando. E daqui a pouco, 1 hora da manhã, meu Deus, amanhã eu tenho que correr e trabalhar. Vocês estão rindo que é verdade, né?
Eu disse assim, eu não estava nisso tudo não, tá, irmão? Mas eu comecei, eu falei, rapaz, que eu ganhei passando meia hora, uma hora nesse negócio? Nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou ler. Esse ano eu vou ler. E estou lendo. Em 2 meses já são 4 livros. Estou pegando o tempo do TikTok, o tempo do Instagram, o tempo dizendo aquilo, e estou lendo, estou crescendo. Porque isso aqui valoriza, irmão. É isso que faz você crescer. Sabedoria, sabe? E conhecimento. A mente. Olha o que eu vou dizer para você. A mente renovada se importa com vidas. Vocês estão rindo, né? Hoje é dia de rir, né? A mente renovada se importa com vidas. Agora, olha o último tópico. Diz assim: quem não quer fazer, dá desculpas. Quem não quer fazer, dá desculpas. Ah, é longe, pastor. Ah, eu estou isso, eu estou com aquilo outro. Quem não quer fazer, dá desculpa. Ah, eu não sei falar de Jesus. Quem tu era? Eu vou aqui no Ada. Tu consegue me acompanhar aí? Eu vou aqui no Ada. Eu não consigo falar de Jesus. Quem tu era? Tem microfone aí? Quem tu era? Ó, pecador, coitado, e o que mais? Miserável, o que mais? Cachaceiro? Festeiro? E o casamento como é que estava? Olha aí, porque é verdade. Vocês não estão mentindo, é verdade. Quem você era, Adão? Tá, para, escala-te agora. Quem tu era? Ninguém. Perdida. O que mais? Não era uma boa esposa. Não tinha sabedoria como mãe. Não tenho perspectiva nenhuma de vida. Não tinha perspectiva nenhuma de vida. E se eu perguntar os detalhes aqui, vocês não querem nem ouvir. Fica quieto, todo mundo. Agora presta atenção. Olha o que ela falou. O que ela falou? Eu não sei falar de Jesus. Não é isso que ela falou? Presta atenção. Vamos para a Bíblia. Porque a Bíblia responde. Segura aí. Aquele jovem gadareno. Ele foi liberto e queria ir com Jesus. O que Jesus falou para ele? Olha aqui, olha aqui. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas. O Senhor te fez. O Senhor te fez. O Senhor fez o quê? Te fez. Anuncia. Anuncia, porque todo mundo sabia quem você era. Agora todo mundo vai saber quem você é em Cristo. Você é uma nova criatura. Você é outra pessoa. Você não é mais o mesmo. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de você. Você era um endemoniado, você tinha legiões de demônio, ninguém conseguia te segurar. Ah, Senhor, deixa eu ir contigo. Vai lá, anuncia o que o Senhor fez. E ele entra na cidade, ele começa a pregar para os familiares. Ele começa a falar o que o Senhor fez. Porque os próprios familiares da cidade sabiam quem ele era. Mas agora, a cidade estava vendo e ouvindo quem ele é em Cristo Jesus. Ai, eu não sei falar de Jesus. Conta o que Deus fez por ti, meu irmão. Conta o que Deus fez por ti. Conta o que Deus fez por ti. Conta quem tu era. Conta com sabedoria aquilo que Deus quer que você fale. Fala do Evangelho. Fala do amor de Deus. Quem não quer fazer, dá desculpas. Seu testemunho já é evangelismo, meu irmão.
Eu tenho vergonha. Presta atenção numa coisa que vou te dizer. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho. Diz o quê? Não me envergonho do evangelho. Vergonha não pode ser maior que a missão. Qual é a nossa missão como igreja? Qual é a tua missão como igreja? Qual é a nossa missão? Não tenho tempo. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ó, Deus está fazendo assim com o tempo. Irmão, quando você acorda já é meio-dia, sim ou não? Eu digo, você acorda às 6 horas da manhã, você sai, mas quando você acorda no trabalho, meio-dia, já é meio-dia. Está remindo o tempo. Eu não sei se você recebeu, mas eu mandei um disco quando era menino, eu tinha morrido de medo de ouvir esse disco. Era um disco bolachão ainda, aquele preto, eu mandei para todo mundo. A última trombeta. Eu fui dar um choque agora em todo mundo. Espalhei para todo mundo. Quem ouviu? Quem ouviu? Lá em casa tinha uns irmãos lá em casa, quando eu coloquei, eu desliguei as luzes, tudo, irmão. Ouve aí. Trombeta, aquele negócio todo. Eu falei, vixe, agora que nego vai chorar e se arrepender dos pecados, e agora? É bom você assistir com a luz apagada, irmão. Não é filme de terror não, mas é revelação. Sempre temos tempo. Olha aqui, eu vou dizer para você. Você sempre tem tempo para aquilo que você valoriza. Você sempre tem tempo para aquilo que você valoriza. Há pessoas sedentas esperando o convite. Há pessoas sedentas esperando o convite. Ah, pastor, mas o meu carro. Você lembra aquele tempo que a gente enchia o carro, ficava com 10, 15 pessoas dentro de um carro? O carrinho vai chegar ia lotado, por quê? Mas aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra por causa de você. Ah, pastor, ninguém ficou, tu não sabe? Tu não sabe se ela ficou ou não? Esses dias eu encontrei uma pessoa que morava no INCRA, lá no INCRA. Ei, pastor, entramos na Campeão. E lá na Campeão, quando nós estávamos saindo, a pessoa falou: oi, pastor, tudo bem? O senhor está lembrado de mim? Eu falei: ei, rapaz, agora pegou. Oi, irmão, fale. Pastor, eu estou firme, anos, eu estou firme, pastor. Mas eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, pastor. Graças a Deus, ao Senhor, a Deus, mas e também eu quero agradecer a um irmão lá da igreja, porque foi ele, pastor. Eu era um desgraçado, eu era Zé Ninguém, mas esse irmão foi lá, me arrancou, me trouxe, me veio comigo e anos se passaram. Aí ele falou o nome do irmão. Pastor, manda um abraço para ele e para mim. Sim, quem é? Irmão Adriano. Diga para ele que eu não estou desviado, que eu aceitei, que eu estou firme, graças a ele. Talvez o que você está fazendo, ninguém está vendo. Talvez você não veja o resultado. O tempo vai passar, mas a semente foi plantada. Ah, não vejo o resultado. Filho, quando a semente está enterrada, ninguém vê o resultado. Você vai ver quando começa a crescer, aí começa a ver. Aí eu quer saber de uma coisa? Vou gravar um vídeo aqui para você falando quem foi o culpado de tu hoje ser crente. E ele gravou o vídeo. E sabe para quem eu mandei? O Adriano. O crédito é seu. A pedrinha é sua, na sua coroa, meu filho. Quem está comigo? Eu quero desafiar essa igreja hoje. Hoje o negócio começou, foi quente. Eu já peguei meus pastores hoje, irmão. Hoje eu já peguei meus pastores e eu sapequei neles. Eu falei, agora, eu vou embora. Fiz que nem Jesus, quando Jesus desceu além de todo mundo e quase todo mundo foi embora, ficou só os discípulos. Hoje eu fiz isso. Eu sapequei meus pastores. E desafiei eles. E disse para eles, vocês têm que ser a ponta de lança. Vocês têm que ser os primeiros.
Para a igreja olhar para você e dizer assim: opa, estou junto, vamos embora, vamos embora. Hoje eu quero desafiar essa igreja a viver um novo. Agora imagine se cada membro trouxesse uma pessoa a cada culto. Agora imagina se cada membro deste lugar, dessa casa, cada pessoa que se diz: eu estou aqui agora e vou ficar e vou levantar essa bandeira. Cada pessoa se dedicar, cada pessoa disser: eu vou levar uma pessoa para o culto para ouvir a palavra. Imagine se cada discípulo trouxesse uma pessoa a cada culto. As cadeiras vazias se tornariam cadeiras cheias. E de cadeiras cheias, você chegaria até o pastor: pastor, o que a gente faz? Tem gente ficando em pé, não tem mais cadeira, estão todas preenchidas e o céu está em festa. Imagina, queridos, famílias restauradas, céu em festa. Lucas capítulo 15, verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. O céu celebra o que muitas vezes nós negligenciamos. O céu celebra o que muitas vezes nós negligenciamos. Jogar um salva-vidas para uma pessoa. Hoje eu quero lançar um desafio espiritual para essa igreja. Não é qualquer coisa. Eu disse, meus pastores, a nossa linguagem, a partir de agora, a nossa linguagem vai ser a linguagem de Deus. Qual é, pastor? Almas, vidas. Nós vamos alegrar o coração de Deus. Nós vamos atrás do que está no coração de Deus, para que o nosso coração seja igual de Deus. Almas, vidas. Irmão, tu comprou um carro? Comprei. Quantas vidas, você já trouxe nesse carro? Pastor, eu comprei uma carroça nova agora e eu estou vindo de carroça para a igreja. Quantas vidas já colocou nessa carroça para trazer para a igreja? Eu quero ver você chegando aqui até com gente montada no cavalo, não só na carroça. Quem está comigo? Pastor, vou gastar gasolina, gastar meu carro. Gasta tua gasolina, gasta teu carro e saiba que Deus está de olho em você. Quando Ele olhar assim: meu filho, vamos trocar esse carro aí por um melhor. Você já gastou demais. Tem alguém aqui comigo? Hoje eu quero lançar esse desafio. O desafio da cadeira vazia. Ore por uma pessoa, convide uma pessoa, traga uma pessoa, cuide de uma pessoa. Ore por uma pessoa, convide uma pessoa, traga uma pessoa, cuide de uma pessoa. E cada membro assuma a responsabilidade como missão pessoal de preencher o vazio. E cada um de nós assumamos a responsabilidade de preencher o vazio. O que eu estou dizendo aqui, queridos, eu estou falando, não é algo em 1 Sandro, capítulo 2, verso tão, não. Eu estou dizendo aqui é a verdade de Deus. As pessoas estão procurando uma verdade de Deus que é dinheiro, fama, riquezas e tudo mais. Isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus são almas. A verdade de Deus são pessoas. E a consequência dessa verdade, desse trabalho, é que Deus acrescenta as demais coisas. Os bloqueios da mente precisam ser arrancados. E a pergunta que eu faço: quem aqui aceita o desafio de trazer uma vida para ocupar uma cadeira vazia? Quem aqui
aceita o desafio de trazer uma vida para ocupar uma cadeira vazia. Se você quer fazer não. Se você quer dizer, eis-me aqui, Senhor, se você quer cumprir o propósito, aquilo que está no coração de Deus, quero que você fique de pé, porque eu quero orar por você. Eu fiz essa pergunta. Quem aqui aceita o desafio de trazer uma vida para ocupar uma cadeira vazia? Irmão, vou te falar uma coisa. Quando tu trouxer uma pessoa, e essa pessoa confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque você trouxe, haverá uma alegria no teu coração que você nem imagina. Que você nem imagina. Levante a mão, como sinal de compromisso, diante de Deus. Diante de Deus. Deus não é diante de pastor, diante de igreja. É diante do Senhor que eu faço o compromisso. Eu quero lutar, Senhor, eu entendo a missão. Esta igreja, Senhor, o teu reino vai ser povoado, os lugares serão preenchidos, cadeiras vazias serão preenchidas, Senhor. Talvez você não tenha ainda esse amor. Mas você pode repetir comigo essa oração. Diga assim: Senhor, dai-me amor pelas vidas. Tira de mim a indiferença. Usa-me para encher a tua casa. Em nome de Jesus. Repete de novo: Senhor. Mais forte: Senhor, dai-me amor. Vocês também repetem. Senhor, dai-me amor pelas vidas. Tira de mim a indiferença. Usa-me para preencher o vazio, as cadeiras vazias na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Você vai receber um papel em um formato de uma pessoa e vai receber uma caneta e uma caneta também para você escrever. Qual é o nome dessa pessoa? Essas cadeiras aqui estão vazias, mas para Deus ela tem nome. Cada uma tem nome. Cada uma dessas cadeiras tem nome. Você não vai colocar o nome nesse papel de quem você quer salvar. Você vai colocar de quem Deus quer que você salve, que você ajude. O que o Senhor fala na parábola? Força-os a entrar para que a minha casa se encha. A ovelha que estava perdida, que foi encontrada. É o nosso chamado, é a nossa missão buscar os perdidos, trazer os perdidos. Deus quer que todos sejam salvos, sem exceção. Todos. Aprenda uma coisa: essas cadeiras não estão vazias para Deus. Não estão. Elas têm nome. Elas têm um destino. E esse destino é eterno. Quero fazer uma pergunta para você antes que você comece a escrever. Você já escreveu? Amém? Quem deveria estar sentado aqui nessa cadeira hoje, nessa cadeira vazia? Quem deveria? Quem deveria estar sentado nessa cadeira vazia? Um filho? Um amigo? Um vizinho? Um colega de trabalho?
Um morador de rua que você conheceu, que te pediu algo? Quem deveria estar sentado nessas cadeiras, nessa cadeira? Um familiar que está afastado? Quem deveria estar sentado nessa cadeira? Se o louvor puder cantar um cântico dentro do mesmo clima, por favor. Está na hora de você acordar, está na hora de você. Assim, peraí, eu não aceito mais. Talvez seja um familiar teu, talvez seja um amigo, um colega, eu não sei. Feche teus olhos, comece a visualizar essa pessoa. Essa música é para você cantar e dizer, não vou. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou.